Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um encontro semanal, o PET 3, semana 2, e nós vamos estudar sobre as cidades e seus conflitos. Bom, né? Vamos relembrar algumas questões relacionadas primeiramente à Revolução Industrial, porque nós sabemos que os conflitos e os efeitos dos problemas sociais que existem nas grandes cidades, na verdade, elas são efeitos e consequências desse período da Revolução Industrial, do capitalismo e das tecnologias, né, do uso das tecnologias. Existem pontos positivos, mas também existem efeitos negativos. Bom, quais seriam os dois lados dessa moeda? Bom, de um lado estão os grandes capitalistas, donos das fábricas, muitas vezes associados a uma grande influência sobre as prefeituras e as decisões políticas sobre o território das cidades. Por outro, está o Sindicato dos Trabalhadores. E até os dias atuais existe essa oposição de interesses entre as classes dominantes e o restante da população. As relações conflituosas entre a população e os grandes proprietários de poder público afetam, portanto, diretamente a vida dos habitantes urbanos, ok? Esse conflito se expressa, por exemplo, na desigualdade de acesso a serviços, na distribuição da infraestrutura urbana, na violência, ok? E também reflete sobre as várias formas de lutas sociais oriundas de associações, de sindicatos, partidos e movimentos sociais, pelo direito à cidade, pelo direito à cidadania, pelo direito à moradia. Tá? Os conceitos marxistas de valor de troca e valor de uso, mercado, lutas, né? Conflitos de classe, por exemplo, são situações que nós podemos presenciar nos dias atuais, ok? Para as classes dominantes, que são donas dos meios de produção, tudo gira em torno do lucro, tudo gira em torno da ampla produção de mercadorias, tá? E sendo assim, elas vão estar sempre voltadas para o benefício de seus projetos, elas vão estar sempre voltadas para os seus interesses privados, em detrimento do interesse público. E essa é uma das consequências do capitalismo, essa é uma das consequências dessa ideologia neoliberal, tá? Outra coisa, isso gera efeitos negativos nas cidades. As cidades acabam sendo vistas como um negócio a ser gerido em detrimento dos interesses de poucas pessoas envolvidas, né? Ou seja, o interesse público é deixado de lado em detrimento de interesses particulares. E sendo assim, é necessário que os cidadãos dessas cidades, tomem consciência da necessidade de uma participação mais ampla na política, tá? Para que justamente a política não reflita os interesses dessas classes dominantes, ok? Então, pessoal, o resultado dos efeitos perversos do capitalismo é justamente que as pessoas mais pobres, que já vivem em regiões mais pobres, não conseguem se manter com os seus novos custos de vida. Isso obriga essas pessoas a se mudarem para outras regiões da cidade. E nesse sentido, nós conhecemos esse fenômeno como uma limpeza, revitalização e melhoria de certas áreas da cidade. Isso se dá o nome de gentrificação. É quando, vou dar um exemplo, nós escutamos alguns políticos, principalmente em São Paulo, dizer que é necessário proceder uma limpeza da Cracolândia, né? É necessário limpar, revitalizar determinadas áreas e proceder uma limpeza da Cracolândia. O que na verdade estão querendo dizer? Nós temos que eliminar aquelas pessoas. Eles não estão preocupados em justamente proporcionar melhores condições de recuperação daqueles envolvidos, não. Eles estão querendo proceder uma limpeza. Vamos retirar aquelas pessoas dali a qualquer custo. Então, a esse nome se dá o nome de gentrificação, tá? Ou seja, uma limpeza de pessoas. Vamos tirar determinadas pessoas de certas regiões para que essas localidades se tornem localidades revitalizadas, localidades limpas, tá?
Então, é necessário que nós tenhamos uma visão mais política desses problemas, que nós participemos mais ativamente e que justamente busquemos mecanismos de integração e não de inclusão. Somente através da democracia direta nós poderemos justamente modificar essas realidades. Através dos plebiscitos, consultas, participação em audiências públicas, nós podemos o quê? Melhorar a infraestrutura urbana e também diminuir essa segregação espacial que ocorre nas cidades. Um exemplo são os orçamentos participativos, tá? Os orçamentos participativos é um mecanismo de proporcionar a participação popular na destinação das verbas públicas. A prefeitura ela promove uma reunião aberta expondo qual é a quantidade de recursos disponíveis para os investimentos públicos no ano seguinte. A partir daí, as diferentes regiões da cidade se organizam e elegem conselheiros, que são moradores da comunidade, que, com a ajuda de técnicos, definem quais são as maiores necessidades de suas regiões. A adoção do orçamento participativo nos municípios é uma iniciativa positiva de melhoria e de inclusão social nas cidades, tá ok? Certo? Bom, queridos alunos, vamos para os nossos exercícios. Exercício número 1. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social, isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os indivíduos e os excluídos socialmente. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade, nos moldes indicados no texto, é, letra A, qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Exercício número 2. O mercado tende a gerir e regulamentar todas as atividades humanas. Até há pouco tempo, certos campos como cultura, esporte e religião ficavam fora do seu alcance. Agora, são absorvidos pela esfera do mercado. Os governos confiam cada vez mais nele, abandono dos setores do Estado e privatizações. No texto é apresentada uma lógica que constitui uma característica central do seguinte sistema socioeconômico, ou seja, o capitalismo. Tá? O capitalismo, a busca constante pelo lucro, em detrimento de outros campos como a cultura, como esporte, como lazer, não. Tudo é absorvido pela esfera do mercado. Tudo tem um foco principal que é a obtenção do lucro. Tá joia? Exercício número 3. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram no Brasil, deram início a uma série de projetos de revitalização direcionados a determinadas zonas urbanas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus. Um dos possíveis efeitos disso diz respeito ao enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária, que ocasionará, em muitos casos, a valorização de terrenos, casas e apartamentos. Consequentemente, poderá haver uma transformação pautada em condições econômicas no perfil das pessoas que passarão a viver e a consumir serviços em tais áreas. Qual alternativa apresenta o nome desse processo? Gentrificação. Gentrificação. Certo? Bom, queridos alunos, esse é o conteúdo dessa semana. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, queridos alunos. Vou interromper a gravação e qualquer coisa vocês podem fazer a pergunta, né? A pergunta pelo Google Classroom. Agora, aqueles alunos que forem presencialmente na escola, mas informo novamente que as entregas das atividades, as devolutivas das atividades, elas continuarão a ser feitas pelo Google Sala de Aula, que é um instrumento oficial. Tá joia? Um grande abraço a todos.